Ok, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui a vossa presença neste ciclo. Já quase que temos encontro marcado todas as semanas, mas estamos a caminho do final. Hoje é a oitava sessão, portanto, deste ciclo no Porto rumo à neutralidade carbónica 2030. É um espaço onde temos discutido temas muito diversos, desde a energia, a mobilidade, passando pelo sistema alimentar, o envolvimento da comunidade, portanto, diversos temas que são prementes para percebermos como é que vamos, de facto, alcançar este objetivo da neutralidade carbónica até 2030. Hoje dedicamos a sessão à importância dos dados nas decisões, na tomada de decisão, essencialmente aqui muito orientado às políticas públicas, e por isso, agradecendo mais uma vez a vossa presença, a vossa participação. Também no final contamos com algumas perguntas do público, e eu passo a palavra ao João Bastos, que é coordenador da área de analítica da Porto Digital, que nos vai conduzir nesta sessão. Muito obrigado. Já tenho. Bom, tenho aqui a minha calvazinha, só queria ver. Pronto. Antes de mais, obrigado pelo convite, por estar a moderar esta sessão. E, claro, um obrigado também aos nossos convidados que vão hoje partilhar connosco algumas visões sobre isto, a importância dos dados neste tópico. Temos connosco o Miguel Almeida, Analime e Analeite. Depois dou uma introdução mais extensiva assim que eles forem falar, senão ocupa aqui um bocado de tempo. Mas queria dar um enquadramento um bocadinho da questão do que estamos a falar aqui, da importância dos dados. Portanto, a importância dos dados é um tópico assim um bocado genérico, mas no contexto que queríamos falar aqui hoje, queria dar pelo menos 3 ideias base para a discussão que podemos ter, aqui uma conversa informal entre todos nós, sendo que uma delas é o facto que todos nós estamos cientes da importância dos dados para tomar decisões, todos nós tomamos decisões com base em dados no dia-a-dia e no passado, não é esta que seja o que é novo hoje. O que é novo hoje, o que nós para esta discussão, é o contexto da decisão hoje em dia com o fácil acesso aos dados. Todos nós temos uma acessibilidade muito maior aos dados. Nós conseguimos chegar aos dados através da internet e conseguimos interpretá-los e recebê-los e nós próprios fazer algumas decisões e tomar algumas iniciativas de perceber o que podemos fazer com estes dados. E estamos também todos muito mais educados a perceber e a criticar e a dialogar com dados e ter um discurso mais correto, consoante aquilo que conseguimos criticamente ver dos dados. Ao mesmo tempo, estamos numa fase em que temos fake news, uma exigência e uma abundância de dados. Portanto, há aqui uma dualidade que nós temos que perceber, que não é só o ter acesso aos dados, não é só o conseguir entendê-los, mas é também perceber como é que podemos tirar valor dos dados de uma forma sistemática, de uma forma com confiança e também com qualidade. Portanto, acho que devíamos também abrir a discussão não só a importância, mas também a importância com confiança, qualidade e transparência. Pronto. O segundo ponto que eu teria aqui também para a discussão, podemos depois avançar um bocadinho, é a questão do contexto que vamos ver a decisão em dados, mas no contexto de uma cidade. Não estamos a ver isto no nosso nível pessoal, estamos a ver como é que uma cidade pode contribuir, neste caso em particular, contribuir para o rumo à neutralidade carbónica, no caso do Porto, com os dados que a própria cidade pode gerar, com os dados que a própria cidade tem para se gerir, seja ela por sensorização destes dados inteligentes que temos hoje em dia, seja ela pela transição digital que vamos fazendo, com as implicações que temos e vamos usando, seja ela com o facto dos nossos cidadãos estão cada vez mais ativos nesta questão dos dados e na partilha e nas comunidades que vamos tendo, que querem elas próprias ter a iniciativa de fazer alguma coisa nestes tópicos, como vamos ver alguns casos, se calhar, que o Miguel pode trazer aqui. E o terceiro ponto também abrir para uma discussão, para estarmos abertos, não só na questão dos dados, é o uso dos dados nas ferramentas de apoio à tomada de decisão, que podem ser muito virados para o manual, não é? Eu recebo informação, tomo algum tempo para perceber e entender, e depois com essa base tomo uma decisão. Mas hoje em dia também estamos numa fase em que já temos ferramentas que o fazem automaticamente. As ferramentas de analítica prescritiva, ou preditiva, ou mesmo até automática, estas ferramentas próprias, ao receber informação e a digerir esta informação, conseguem imediatamente dizer, recomendamos que faça A ou que faça B. E aqui é um ponto engraçado, nós temos todo dia essa experiência a nível pessoal, quando usamos um Google Maps ou alguma coisa parecida para itinerários, todos recebemos um caminho recomendado. Algumas vezes não é o caminho certo, algumas vezes temos atraso, isso não nos impacta a nós de uma forma muito grave. Mas quando estamos a falar em decisões a nível do rumo para a neutralidade carbónica, estamos a falar de decisões que podem ser de um investimento muito grande, de impacto para a cidade, coisas que têm que ser muito bem ponderadas. E outra coisa que eu traria aqui para nós discutirmos aqui todos um bocadinho é onde é que nós estamos agora a nível dessas ferramentas, que confiança é que nós temos nos dados que essas ferramentas usam
e, por consequente, confiança que temos nas decisões que essas ferramentas vão tomar daqui para a frente. Pronto. Era um bocadinho este o sumário. Portanto, o facto de estarmos muito mais democráticos no acesso aos dados, e os dados de serem parte da nossa vida no dia-a-dia. 2, olharmos para eles no contexto da cidade e não do nosso uso pessoal. E o terceiro, um bocadinho de consciência, não só nas questões de termos acesso aos dados e de usar, mas também da confiança que temos nos dados e como é que eles podem contribuir para nós termos este grande objetivo, que é 2020-2030, a neutralidade carbónica aqui no Porto. E com este contexto, trazia então, convidava a Ana Lima a vir aqui então participar. A Ana Lima, que é a diretora, eu tenho que pedir a minha cablazinha, para fazer aqui a introdução, no Centro de Computação Gráfica em Braga. Guimarães, peço desculpa, eu já vou isto mal. E coordena uma diversa de projetos na parte de investigação, em particular um que ela vai falar, que é o City Catalyst, em colaboração aqui com o Porto. E dou agora aqui o palco. Obrigada, João. Antes de mais, agradecer o convite da Porto Digital de vir a esta conversa, é assim que chamam, não é? Portanto, falar sobre a importância dos dados na definição das estratégias e políticas públicas para responder àquilo que são as questões da neutralidade carbónica, está bem? Portanto, faço um enquadramento, portanto, o porquê dos dados e como é que os dados podem responder àquilo que é o Pacto do Clima, não é? Portanto, em primeiro, obviamente, com definição de metas e compromissos, não é? Portanto, se nós temos projeções de aumento de temperatura, o aumento do nível do mar, emissões de gases de efeito de estufa, obviamente que todos esses dados fornecem aquilo que é a base para definir quais são as metas e os compromissos que, nomeadamente, os nossos governantes devem se cingir para os próximos tempos, não é? Por outro lado, os dados que são recolhidos, ou pelo menos que são recolhidos e divulgados de forma transparente, permitem os países, no geral, portanto, nós quando falamos rumo à neutralidade carbónica, não é apenas o Porto, não é apenas a região norte, não é apenas Portugal, estamos a falar dos países na sua globalidade, nomeadamente os países que têm maior quantidade de emissões e, portanto, consegue-se prestar contas sobre aquilo que são os esforços para reduzir as emissões e adaptar-se aos impactos, não é? Ainda hoje vinha no carro a ouvir que os Açores foi abalado por um sismo esta noite e que já há dados que projetam que vai haver mais e, portanto, é preciso garantir fazer a avaliação de risco e mitigar com um plano para os próximos dias, nomeadamente nessas ilhas. Isso só é possível porque recolhem dados e conseguem fazer aquilo que se chama projeção, prever o que vai acontecer no futuro, está bem? Monitorizar e avaliar o apoio e a tomada de decisão, não é? Portanto, há aqui palavras muito fortes, portanto, a monitorização de planos e a avaliação e o apoio. Não é a tomada de decisão automática. Nós ainda estamos nos sistemas de suporte e de apoio à decisão. E, portanto, os dados climáticos são essenciais para monitorizar e avaliar aquilo que é o progresso global e identificar claramente quais são as áreas de maior urgência e prioridades para as ações climáticas. Nós sabemos que, nomeadamente, Portugal, apesar de ser um país muito pequeno, os dados nos dizem que as regiões têm características diferentes e que têm que trabalhar, nomeadamente, aquilo que são as áreas de maior urgência de forma diferenciada. E, portanto, os dados dão essa informação. Avaliação de riscos e vulnerabilidades. Portanto, os dados climáticos também são fundamentais para avaliarmos os riscos, não é? Ainda agora dei um exemplo daquilo que já se fazem com os dados, não é? Obviamente, o apoio à investigação e inovação. Portanto, a recolha e a análise contínua de dados incentivam aquilo que é a investigação e a inovação, nomeadamente na área das tecnologias limpas, nas soluções sustentáveis, impulsionando aquilo que é a transição para uma economia de baixo carbono. E, obviamente, os dados sendo transparentes, eles sendo monitorizados, eles sendo publicados, permitem criar um engagement com o cidadão maior e, portanto, torna o cidadão uma peça fundamental na conscientização das mudanças climáticas. Portanto, este é um enquadramento daquilo que é a importância dos dados em resposta ao Pacto do Clima. Quando falamos nos desafios das cidades inteligentes ao abrigo das tecnologias da informação, portanto,
Eu venho de um centro de investigação e inovação da área das tecnologias de informação e comunicação. Não é? E, portanto, quando nós falamos dos desafios, estamos a falar claramente na segurança cibernética, portanto, está a ser recolhido grandes quantidades de dados, está a ser visualizado e publicado todo segundo grandes quantidades de dados e, portanto, temos ameaças robustas, não é, sobre esses temas. Ainda há pouco li no Jornal Económico que no último trimestre aumentou 65% o número de ataques cibernéticos e, portanto, estes volumes são volumes muito expressivos, os sistemas no geral estão a ser claramente ameaçados e, portanto, as áreas da cibersegurança são muito pertinentes naquilo que é a autenticidade e a privacidade dos dados. Relativamente à privacidade dos dados, temos vindo a falar, não é? Portanto, a nível enquanto cidadãos, não é? Portanto, envolve tudo aquilo que é informação sensível, mas essa informação é de caráter muito importante naquilo que é os sistemas de suporte à decisão e, portanto, garantir a utilização desses dados, essa utilização ética dos dados é essencial para construir aquilo que nós chamamos a confiança do cidadão e evitar claramente problemas legais da utilização, não é? Depois temos, e aqui mais ao nível das tecnologias da informação, ainda sérios problemas ao nível da integração de dados, não é? Quando falamos em cidades, e aqui cidades é claramente um tópico bastante pertinente porque o contexto de cidades envolve muitos o que nós chamamos verticais, não é? Portanto, saúde, educação, mobilidade, segurança, todos os dados gerados nesses N verticais, cultura, turismo, eles estão tipicamente em diferentes, são diferentes formas, estão sob a tutela de diferentes instituições e, portanto, a integração desses dados é um desafio técnico ainda muito complexo. Quando falamos em interoperabilidade, estamos a falar dos sistemas comunicarem uns com os outros e que a linguagem utilizada por ambos seja reconhecida. Não é? Eu vou mostrar já a seguir um projeto que finalizamos recentemente e que a Porto Digital esteve envolvida no desenvolvimento de referenciais, vamos chamar assim, ou normas, se for o termo mais conhecido, que permitam dizer que a emissão de CO2 num sistema informático que está implementado aqui no município do Porto é a emissão de CO2 que está implementada, por exemplo, no município de Guimarães. Okay? Esses sistemas precisam de falar, precisam interoperar para nós conseguirmos gerar conhecimento. Tem evoluído muito nesse sentido, mas ainda há muita incompatibilidade, não só ao nível de protocolos, mas também ao nível de sistemas legados. O que é que são sistemas legados? As nossas instituições estão carregadas de software ou sistemas de informação proprietários de fornecedores que não comunicam uns com os outros. Hoje, para nós conseguirmos gerar valor a partir dos dados, precisamos que esses sistemas falem uns com os outros. Está bem? É um desafio de interoperabilidade e que neste momento já existe um conjunto de sistemas que interoperam, mas ainda há uma agenda pela frente bastante diversa e com muita complexidade, tanto ao nível de integrar mais fornecedores, mas efetivamente de evoluir estas normas. Depois, obviamente, quando nós falamos em recolher e transmitir dados em tempo real, portanto, se nós queremos prever e se queremos recomendar situações, se queremos mudar semáforos com base no trânsito, nós precisamos ter conectividade em tempo real. E isso obriga a que as nossas cidades estejam completamente cobertas com redes de comunicação de alta velocidade. Hoje em dia, nas grandes cidades portuguesas, acredito eu que não seja um problema, não é? Mas ainda é um problema a nível mundial e, portanto, a cobertura de 5G nas cidades e no território no geral ainda não é uma realidade. Ok. Com base nestes desafios, trago um projeto que nós, em colaboração, finalizamos recentemente, portanto, juntava um conjunto de parceiros empresariais e a Porto Digital.
chamava-se City Catalyst, catalisador para as cidades inteligentes, e envolveu 4 pilotos em 4 cidades: Porto, Aveiro, Guimarães e Vila Nova de Famalicão. O objetivo, e aqui eu estou-me a cingir a um dos grupos de trabalho, está bem? Portanto, que está relacionado com a área dos dados. Portanto, o nosso objetivo era claramente assegurar o maior nível de normalização e interoperabilidade de plataformas urbanas, com uma maior capacidade de previsão e análise dos dados. E, como resultado, foram desenvolvidos, eu vou tentar alterar o vocabulário para facilitar o entendimento de quem não é IT, portanto, foram desenvolvidos um conjunto de integradores para os diferentes âmbitos de atuação, está bem? Portanto, do demonstrador, e aqui quando falo em âmbitos estou a falar em ambiente, comunicações, mobilidade, telecomunicações. Estavam envolvidas aqui as 2 grandes operadoras a nível nacional, portanto a MEL e a Altice e a nós, e estava envolvido plataformas urbanas, como é o caso da Ubiware e a próprio Porto Digital para o município do Porto. E foi implementado formas de integrar e normalizados através de um standard reconhecido a nível internacional, que permite interoperar semanticamente o vocabulário das plataformas urbanas, está bem? Portanto, aquilo que eu dizia, o CO2 numa plataforma, CCO2 na outra plataforma, e eu conseguir interoperar, está bem? A partir desta forma de integrar, foi possível gerar em tempo real a avaliação da sustentabilidade das cidades de forma dinâmica, mediante aquilo que são os indicadores de 2 normas, que é 37120 e 37122, que trata as questões do desenvolvimento sustentável, está bem? Portanto, este projeto só foi possível ter estes indicadores porque, a nível tecnológico, foi possível criar aquilo que nós chamamos uma arquitetura de dados federada, e vou explicar de uma forma resumida, que é: cada um destes municípios tem o seu próprio repositório de dados, a que nós chamamos Data Lake. Estamos a falar de um repositório de grande dimensão, com uma variedade grande de tipologias de dados, e que cada um deles poderia disponibilizar de uma forma normalizada os dados para que cada um dos restantes municípios pudessem aceder, com o objetivo de gerar conhecimento a partir da partilha de dados. Esta partilha, esse acesso federado, permite que cada um mantenha os seus próprios repositórios e, portanto, a privacidade é conseguida, e a informação que é integrada, ela é agregada. E, ao ser agregada, mantemos as problemáticas de privacidade asseguradas em cada um dos municípios. Fizemos isso tendo em consideração dados do tipos de comunicações, mobilidade, energia e ambiente. Como resultado, foi possível criar dashboards de demonstração, onde, por exemplo, neste dashboard, nós conseguimos ver a densidade populacional em Vila Nova de Famalicão num determinado horário, e com base nessa densidade e a proporção de estrangeiros, portanto, e só resumindo, relativamente a Vila Nova de Famalicão foram recolhidos dados de comunicações. E, portanto, os nossos telemóveis é claramente um veículo que nos permite mostrar a densidade da população num dado momento e, com base nisso, fazer planos de ação direcionados. Isto é o que é observado. Isto é o que é previsto. O que é o previsto? Em cima do acesso federado, ou em cima deste repositório, foi adicionada uma camada de inteligência que permitia-me prever, com base nos dados passados, o que iria acontecer. Está bem? Portanto, o modelo previsto, se compararem com o modelo observado, é muito idêntico. E, portanto, o que nós constatamos é que os modelos de machine learning, é que foi utilizado uma tecnologia que me permite fazer previsão, consegue resultados muito próximos da realidade. Está bem? Portanto, esta previsão é pertinente para criar planos de ação, nomeadamente ao nível da mobilidade. Okay? Por outro lado,
e agora também no âmbito do projeto, utilizando os dados recolhidos a nível ambiental, foi possível verificar a concentração de CO2 na cidade e, com base nessa concentração e com base na temperatura e a qualidade do ar, fazer alterações ao nível do plano de mitigação para os dias seguintes. Okay? Portanto, se vamos ter mais calor, portanto, e a qualidade do ar for mais saturada, é preciso garantir que haja, claramente ao nível da saúde e da proteção civil, planos que mitiguem esta variação. Portanto, a utilização, a importância dos dados nas questões ambientais. Por fim, com base neste projeto e com base nestes resultados, nós conseguimos perceber que, no âmbito daquilo que não é só as cidades inteligentes, é as cidades sustentáveis, a tomada de decisão baseada nos dados claramente é valiosa, não é? Portanto, ao nível da mobilidade, do uso da energia, qualidade do ar, fluxos de pessoas. A eficiência dos serviços públicos, portanto, a utilização dos dados em tempo real permite que os serviços públicos sejam mais responsivos, não é? Portanto, sensores de tráfego que podem monitorizar o fluxo do veículo e ajustar os semáforos. Nós já conseguimos ver isso em aplicações como o Waze, não é? Portanto, eu ponho para vir aqui para Porto Digital a esta hora, com certeza que é diferente a trajetória que ele me dá se fosse às 3 da tarde, não é? Porque agora temos muito trânsito e, portanto, eu ajusto em tempo real, com base nos dados, numa rota mais facilitadora para o cidadão. Gestão dos recursos naturais, portanto, a monitorização cada vez mais preventiva da água e da energia é crucial, não é? Portanto, nós estamos no alto verão, nós sabemos e já aparecem as previsões de temperatura e é preciso mitigar o consumo, nomeadamente da água, possibilitando aquilo que é a detecção de desperdício e desenvolver claramente estratégias de conservação. Resiliência e adaptação às mudanças climáticas, como enchentes e ondas de calor. Mobilidade urbana, portanto, a recolha e análise de dados de transportes permitem o planeamento de rotas de forma atempada, não é? E, claramente, a promoção do uso de meios de transporte sustentáveis, como é as bicicletas e os veículos elétricos. E, obviamente, seria estranho não aparecer, enquanto tópico, o planeamento urbano sustentável, portanto, identificando tendências demográficas e mudanças de necessidades da população, auxiliando naquilo que é o desenvolvimento dos planos urbanos. Portanto, acredito que tenha sido um mote para as questões seguintes e qualquer dúvida estou à disposição. Só obrigado aqui à Ana pela excelente apresentação. Eu diria que falamos três e depois no fim temos uma pequena conversa e também abrimos aqui as sessões para o público. Eu estava só à procura, que eu não quero fazer o mesmo erro que fiz com a Ana. Vou contar agora ao Miguel Almeida, que é doutorado em Computer Science pela Universidade de Alta em Helsinki e Engenharia Eletrotécnica pelo Técnico. É cientista há 11 anos e teve em startups como a Primeran e a Fidzai. Liderou o grupo de investigação de Machine Learning da Fidzai e tem tido outras aventuras, incluindo agora está a colaborar connosco na Porto Digital, na área da mobilidade, a fazer alguns estudos. Portanto, convidava o Miguel para vir aqui e falar um bocadinho a perspectiva dele sobre a importância dos dados. Obrigado. Agradeço muito o convite para estar aqui, é um grande prazer. Eu sou um grande nerd de mobilidade e de urbanismo e de dados e, portanto, estar a trabalhar como cientista de dados na APD é de facto qualquer coisa de especial. Mas eu não venho falar-vos de nada que o João tenha mencionado, das aventuras, como ele chamou, do que eu já tenha feito, incluindo aqui na APD. Eu venho falar-vos de um projeto que fiz mesmo antes de me juntar à APD, enquanto estava sem trabalhar e, portanto, como membro da sociedade civil, tentei fazer um projeto na área metropolitana de Lisboa e lamento dizer-vos que vou-vos mostrar algumas imagens da área metropolitana de Lisboa, porque não tive tempo para fazer o mesmo para o Porto, mas penso que vai dar para perceber. E, como vocês vão ver, eu vou falar-vos de algumas dificuldades que tive em aceder aos dados enquanto pessoa que não está na posição de muitos de vocês e de mim agora, que tenho algum acesso privilegiado a dados, mas de pessoas da sociedade civil, que pode também incluir, por exemplo, pessoas do meio académico, que não consigam facilmente colaborar com uma Câmara Municipal ou queiram fazer um estudo a nível nacional,
torna difícil interagir com não sei quantas câmaras municipais, e por isso eu queria falar-vos da importância dos dados abertos, que é o título do que eu vou apresentar. O projeto que eu estava a tentar fazer tinha como objetivo visualizar uma cidade. E o âmbito era pequeno, a ambição era pequena. Eu queria visualizar tudo. Tudo. O que vocês possam pensar sobre uma cidade, eu queria que desse para ver num mapa. Fácil, não é? E inspirado um bocado em videojogos, que se calhar alguns dos mais jovens aqui conhecem, City Skylines, SimCity e coisas do género, em que a pessoa quer ver criminalidade, carrega num botão e vê esquadras e vê taxas de crime num mapa, quer ver trânsito, carrega no outro botão e vê-se. Num videojogo é muito simples e muito fácil, uma cidade a sério não é tão fácil. O que é que eu estive a tentar fazer? Eu fiz um site, no fim eu deixo um link se quiserem espreitar o site para verem isto. Isto é um site interativo, mas como eu já tive mais experiências em vídeos e em demonstrações ao vivo, optei por tirar capturas de ecrã. Isto é um mapa da AML, da Área Metropolitana de Lisboa, e o meu objetivo aqui, para começar, era tentar fazer uma coisa tipo cidade dos 15 minutos, para ver que zonas da AML estão mais bem servidas ou mais mal servidas de infraestruturas, como estas que estão aqui listadas aqui à esquerda, que dá para clicar e desligar e depois mandar atualizar o mapa, inclui bibliotecas, farmácias, estações ferroviárias, correios, enfim, uma data de coisas, mas não inclui tudo. Falta aqui muita coisa e já iremos falar disso. A ideia por trás disto é que se uma zona está a vermelho, significa que não tem muitas destas infraestruturas a 15 minutos a pé. Se estiver mais a verde, significa que tem mais destas infraestruturas. E já falaremos porque é que isto liga com a neutralidade carbónica. Fazendo um zoom aqui à baixa de Lisboa, até parece estar mais ou menos a verde, mas colocando-nos na perspectiva quer de um cidadão que mora nesta zona, quer de alguém, por exemplo, da Câmara de Lisboa ou de uma junta de freguesia desta zona, a pessoa pode olhar para aqui e ver, bem, no geral isto está mais ou menos ok, há aqui uma zona que está mais avermelhada, e clicando aqui o que aparece é uma segunda imagem que no site é interativo, como eu disse, que mostra a posição das infraestruturas mais próximas daquelas que eu tive aqui a listar. Azul significa que está a menos de 5 minutos a pé, verde está entre 5 e 10, amarelo está a 10 a 15 e vermelho está a mais de 15 minutos. Portanto, por exemplo, eu fico a saber que há um local de culto religioso e um campo de bola a menos de 5 minutos e, portanto, à partida as pessoas dessa zona não irão pegar num carro, nem irão colocar pressão nos transportes públicos para usufruir desses serviços, enquanto que, por exemplo, o espaço verde mais próximo será este ou este, mais ou menos, em empate. Espaço verde grande, ou seja, uma zona, não digamos uma praceta, mas um espaço grande onde se possa estar rodeado de verde, já está bastante longe e provavelmente as pessoas não farão isso a pé. Deixem-me dizer desde já que eu tenho a certeza que alguns destes dados estão errados. Isto não é, com a certeza, o posto de correios mais próximo. Eu conheço mais ou menos bem a zona. Os dados reais têm erros e isso não é um problema. Depois poderemos falar disso mais em detalhe. O facto de fazer isto sistematicamente para toda a AML, e neste caso eu usei as secções e subsecções estatísticas dos censos, e portanto isto permite depois ligar a coisas como quanta população é que mora naquela zona, quantos idosos, quantas crianças, né? Todos os dados dos censos, que são muito extensos, consegue-se ligar a esta informação. Isso permite-me fazer comparações como, por exemplo, se aquela zona está bem ou mal comparando com o resto do concelho, ou com o resto da freguesia, o que permite, por um lado, a decisores destes órgãos, não é? De uma Câmara Municipal ou de uma Junta de Freguesia, perceber esta zona está bem servida ou mal servida e do quê, ou está mal servida no geral. Por exemplo, aquela zona, eu fui ver, tem 8 infraestruturas daquelas a menos de 15 minutos e, portanto, é mesmo a pior da freguesia. As outras todas são melhor. O que significa não só que os decisores podem pensar, bem, na minha freguesia, se calhar é esta zona que eu tenho de prestar mais atenção, como, e era o meu objetivo do projeto, os cidadãos desta zona podem usar esta informação deste site que é público para pressionar os seus decisores e para interagir com eles e dizer é mesmo preciso ajudar a nossa zona porque é a mais desfavorecida da freguesia. Sem isso ser, como muitas vezes acontece nas reuniões públicas de Câmara e Freguesia, que as pessoas se queixam, é para isso que as pessoas lá vão, normalmente não vão elogiar, isso faz parte, mas que ao menos as pessoas tenham algum suporte para dizer eu tenho razões para estar aqui a exigir coisas dos meus representantes porque a minha zona tem este problema ou aquele. Era o objetivo do site. Depois também tem visualizações assim mais fancy, onde permite-se ver o que é que está bem servido, que é quando está mais perto da orla do círculo,
quando estes valores significam que são infraestruturas que têm muita proximidade, portanto é muito fácil usufruir delas, como os tais campos de jogos e os locais de culto religioso, enquanto que, por exemplo, teatros e cinemas estão aqui muito baixos e, portanto, significa que não estão próximos. E agora eu gostava de voltar ao tema que nos trouxe aqui. Vocês não vieram aqui para ver gráficos bonitos, vieram aqui para falar de neutralidade carbónica e importância dos dados. Olhando para isto e pensando agora no tema da neutralidade carbónica, fazemos a pergunta, ok, se eu quiser visualizar dados que me permitam perceber se uma zona está bem ou não no sentido de contribuir para a diminuição da pegada carbónica de uma cidade, esta informação poderá ser útil, mas o que é que falta aqui? Espero que concordem comigo, falta muita coisa. Eu pensei um bocado nisso assim ontem no comboio, hoje no comboio, perdão. Lembrei-me destes, penso que haverá mais, certamente. Mas portanto, falta aqui muita coisa que seria útil para perceber se uma zona, por exemplo, se as pessoas vão ter tendência a andar a pé, ou se vão ter tendência a pegar no carro, se estão bem servidas de transportes ou não, se os transportes são fiáveis, etc. Também coisas como o ruído e a poluição, que também indicam mais prazer em andar a pé ou não. A questão da segurança, mobilidade suave, enfim, várias coisas. Coloquei ali também no fim a pressão turística, nomeadamente o alojamento local, porque, na minha opinião, o problema da mobilidade não é dissociável do problema da habitação. E penso que muitos de vocês estarão sensibilizados para isso também, embora não vou tocar muito nisso aqui. Mas acho que é também um exemplo de dados que é necessário. E agora eu gostava de vos explicar porque é que estes dados não estão no site. Eu vou vender a ideia de que é mesmo complicado para uma pessoa da sociedade civil incluir estes dados num projeto aberto. Portanto, se quisermos incluir esta informação, o que é que uma pessoa precisa de fazer? Uma pessoa, lembrem-se da sociedade civil, ok? Portanto, não uma pessoa com acesso privilegiado aos dados. Se eu quiser fazer isso para o município de Lisboa, aliás, como eu trabalho na Porto Digital, não tenho um acesso particularmente privilegiado aos dados de Lisboa, precisaria pelo menos de 3 fontes de dados. O portal de dados abertos de Lisboa, onde tem informação do alojamento local, poluição, ruído, está aqui também. Precisaria do Transporlis, que é um portal de dados abertos de mobilidade, que inclui dados para a maioria, não sei se estão exatamente todos, penso que não estão todos, mas a maioria dos operadores de transporte da zona de Lisboa, que mesmo assim dá-me o que eles chamam os ficheiros GTFS, que são, digamos que os horários dos transportes, os horários previstos dos transportes, mas não os horários reais dos transportes. E, portanto, eu se quiser usar um autocarro, não me interessa muito se está previsto que ele passe de 15 minutos, se ele é suprimido vez sim, vez não, e passa à hora que passar, a minha experiência enquanto utilizador de autocarros é penalizada e eu vou optar por outro modo. Portanto, isto dá uma visão parcial da coisa, mas não me dá mesmo a visualização que eu quero ver, que é se os autocarros de facto estão a servir como um modo alternativo, por exemplo, ao carro particular. E um terceiro portal que eu teria que consultar é o portal da EML. A EML é a Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa, que gere o estacionamento tarifado e que tem informação, nomeadamente, dos parques, não são só subterrâneos, mas dos parques com cancela, digamos assim, mas não tem informação, pelo menos aqui neste portal que eu tenha visto, dos lugares tarifados na beira das ruas e das estradas. E gera também as bicicletas partilhadas da rede Gira e tem aqui informação também da posição das ciclovias. E agora eu quero fazer uma continha convosco. A área metropolitana de Lisboa tem 18 municípios. Isto era para o município de Lisboa, lembrem-se. São 18 municípios na área metropolitana de Lisboa. Na do Porto são 17. Se eu quiser olhar só para estas duas áreas metropolitanas, e ainda não estou a olhar para sítios tão importantes como Guimarães, Braga, Aveiro, Coimbra, Faro, não é? Se eu quiser só estas duas áreas metropolitanas, e cada uma delas tiver 3 sítios que eu tenho que consultar, já estamos a falar de 105 sítios que eu tenho que ir. Sendo que em cada um deles, por exemplo, no portal Dados Abertos de Lisboa, os dados não têm todos o mesmo formato. Não têm todos a mesma forma de aceder. Não abrangem todos a mesma região geográfica. Não têm todos a mesma amostra temporal, etc. E, portanto, se quiserem multiplicar isto por um número qualquer que represente essa complexidade, já estamos a falar de um trabalho bastante elevado para conseguir ter esta informação sistematizada. Ainda por cima, poucas destas fontes são em tempo real. Portanto, eu conseguiria talvez mostrar um histórico para algumas destas fontes de dados, em que algum histórico será mais antigo, outro será mais recente. Se eu quiser fazer análises em simultâneo integradas, como falou
a Ana, não consigo facilmente integrar porque se calhar no ano passado foi quando eu comecei a ter dados, imaginem, de estacionamento, mas nessa altura ainda não tinha de ruído só vai mais para trás e portanto eles não têm sobreposição temporal e mesmo assim, tanto quanto eu sei, não têm tudo. Daqueles que eu listei ainda há um conjunto deles que não estão em nenhum destes 3 sites. A segurança, não sei se há dados abertos da polícia ou das forças de segurança, eu procurei um bocadinho, não encontrei, se calhar existem, mas não encontrei. Os autocarros não há em tempo real e a Carris não tem, tanto quanto eu sei, nenhum sítio onde se possa abertamente aceder à posição dos autocarros. O mesmo com o trânsito. E a questão da walkability, que é um tema bastante complexo, a largura dos passeios, acessibilidade, etc., não é fácil. Então o que é que podemos mudar? E tenho o prazer de ter aqui uma audiência que se calhar é quase a melhor possível para ouvir o que eu tenho a dizer, no sentido de que é exatamente as pessoas a quem eu gostava de explicar o que é que eu acho que se pode melhorar. São coisas que eu acho que são relativamente simples. Eu gosto muito desta banda desenhada do XKCD, onde ele neste sketch fala de haver 14 standards e depois alguém diz: epá, mas isto não faz exatamente o que eu quero, bora criar aqui um standard que seja muito melhor que estes todos e depois há 15 standards. Eu acho que nós somos um bocado todos culpados, eu inclusive, porque criei um site novo em vez de ir, por exemplo, pegarem coisas que já existiam, portanto sou também culpado disto, não estou acima dessa crítica. Acho que poucas vezes nos perguntamos: será que não era mais benéfico eu adicionar ao que já existe em vez de criar uma coisa nova? E por isso eu vinha aqui lançar-vos um repto que tudo o que sejam dados estáticos, ou seja, dados que não mudam todos os dias, como posição de árvores, as linhas de transportes públicos, o estacionamento, seja para carros, seja de mobilidade suave, as ciclovias, o alojamento local, etc. Portanto, o desfecho desejado deve ser que estes dados sejam colocados no OpenStreetMap. Isto não quer dizer que tenham que ser as câmaras ou as juntas ou o governo a fazê-lo, mas devemos facilitar esse trabalho de forma a que a comunidade possa fazê-lo facilmente. E eu conheço pessoas da comunidade do OpenStreetMap e vos garanto que se os dados forem fáceis de aceder e se tiverem permissão para os adicionar no OpenStreetMap, eles vão lá parar. E vão lá parar rápido. Posso garantir-vos isso. Aquilo é uma espécie de Wikipédia dos mapas, portanto os dados vão lá parar rápido. Desde que nós, nas instituições, criemos as condições para isso. Para vos dar um exemplo, por acaso fui à procura de uma imagem de um transporte público do Porto. Eu não faço ideia do que é este autocarro. Vocês, se calhar, estão a ver isto, estão a dizer: este autocarro nem existe, mas eu espero que exista e não estar a fazer uma asneira qualquer. Mas eu recolhi esta imagem ontem e, portanto, isto foi editado há 11 dias. E esta informação uma coisa que não está mostrada aqui, mas que eu vos vou mostrar a seguir, é que isto aqui diz-me todos os arruamentos onde este autocarro passa. O que significa que se eu souber de algum problema num arruamento, eu consigo imediatamente listar todos os autocarros que vão ter problemas. Imaginem um acidente que bloqueia uma rua. Se eu tiver ligação ao OpenStreetMap, eu sei todos os autocarros que vão ter problemas por não poderem passar ali, imediatamente. Que é uma coisa que, se calhar, mesmo dentro de uma Câmara Municipal, mesmo tendo acesso aos dados todos, já envolveria uma coordenação não trivial entre uma data de departamentos diferentes. Falando de dados dinâmicos, portanto, coisas que a cada minuto, ou a cada 10 minutos, ou a cada X segundos, ou minutos ou horas mudam, usando o exemplo do trânsito em tempo real, que é, aliás, o que eu estou neste momento a fazer na Porto Digital, para mim, uma sugestão que eu acho que é relativamente fácil de pensar é ter IDs que permitam ligar ao OpenStreetMap. O que é que eu quero dizer com isto, para ser mais concreto? Isto é um exemplo dos dados que nós temos, enfim, não é real, mas é o formato que nós temos. Tem o nome de um detector, tem a posição em latitude e longitude, portanto as coordenadas GPS, permitem saber onde é que está o detector, diz qual é a faixa da via que está a ser medida, onde se está a medir o trânsito, tem uma morada, assim, em texto, e também depois diz a intensidade do trânsito e portanto, veículos por hora e coisa do género. O que é que significa ter um ID que permita ligar ao OpenStreetMap? É acrescentar uma coisa deste género. Portanto, isto é um número, um código, que me diz qual é a via do OpenStreetMap onde estamos a medir o trânsito. O que é esta via? Esta via é uma parte aqui da Avenida Boa Vista, aqui no Porto. Portanto, aqui o detector hipotético seria uma coisa que estava algures para aqui. Mas eu, em vez de saber a posição do detector, que me permite pô-lo num mapa, mas não me diz muito mais, aqui, como eu sei a via do OpenStreetMap,
Eu sei que todos os autocarros cujo percurso inclui esta via, se aqui há muito trânsito, vão ter um problema. Outra informação que se calhar não é fácil, mesmo dentro das câmaras municipais, ter essa informação é, por exemplo, saber que a faixa da esquerda vai em frente e a faixa da direita vai em frente e permite virar à direita. Então eu sei que se é a faixa 2 que tem um problema de trânsito, a faixa 1 é esta da esquerda, a faixa 2 é da direita, esta é a que permite virar à direita. Se esta faixa tem um problema, eu sei que os autocarros que aqui querem virar à direita vão ter um problema. Que é um tipo de informação que eu, novamente, não tenho assim tanta experiência a trabalhar numa Câmara Municipal, mas acredito que mesmo para quem está numa Câmara Municipal, a integração desta informação toda não é fácil. Resumindo, no fundo o que eu estou aqui a dizer é, estamos aqui a falar de dados e eu estou a focar no ponto dos dados abertos. Eu acho que dados abertos, nós devemos tentar que não seja apenas só a existência de um portal de dados abertos. Devemos tentar criar condições para que a comunidade possa fazer bom uso desses dados e, nomeadamente, colocá-los nos sites e nas plataformas de colaboração que já existem, como o OpenStreetMap. Pronto, e resumindo, se forem estáticos, criar condições para eles lá estarem, ou criar APIs abertas e a comunidade depois trata disso. E nos dados dinâmicos, a questão dos IDs para ligar, os modelos de dados standard, não cheguei a falar, e a disponibilização de APIs abertas também. E é tudo. Agradeço terem-me ouvido, espero não ter sido maçador. Se quiserem por acaso ver aquele tal mapa interativo, podem ver aqui, mas não vai funcionar em telemóveis, aviso já. Porque é para ser um dashboard, portanto precisa de um ecrã grande. Complicado. Obrigado, Miguel. E agora convidava a Ana Leite, que é desde maio de 2023 diretora do Departamento Municipal de Proteção de Dados do município do Porto. O Departamento tem como desafio coordenar e implementar o Plano de Valorização de Dados do município do Porto. É jurista de formação e foi nos últimos 4 anos diretor do Departamento Municipal do Gabinete do Município. Ana, quando quiser. Obrigada. Boa tarde a todos. Se calhar aqui não está portanto. Depois destas 2 apresentações, aqui o que me pedem é para ser mensageira do que é a forma como nós, no município do Porto, estamos a organizar tudo isto que produzimos. Se calhar começava precisamente por aí, por vos perguntar. O João dizia, nós não estamos a falar sobre a nossa vida individual, estamos a falar da nossa vida institucional. Por isso, se calhar pensar, hoje estiveram a trabalhar, quantos dados é que, enquanto estiveram a trabalhar, produziram? Pensar, não é? Provavelmente estivemos a produzir dados. Quantos é que produzimos? Quantos dados produzimos hoje no que estivemos a fazer? Que valor é que nós podemos gerar com esses dados? Quem é que consegue ter acesso a eles? E como é que eles comunicam uns com os outros? Estamos aqui várias pessoas de diferentes instituições. Quanto é que aquilo que eu fiz hoje pode ser acedido por cada um de vocês? E acho que este é assim o grande desafio. Se nós pensarmos, quando pensamos nos dados, acho que é fácil pensarmos, e já é muito evidente, as várias experiências que vão existindo. O João apresentou algumas, a Ana apresentou outras. Pensamos muito nesta lógica da sensorização, daquilo que os cientistas de dados conseguem fazer. E eles até aí vão. A questão é o que é que nós, que não somos cientistas de dados, o que é que nós, que não somos informáticos, estamos a fazer para conseguir facilitar o trabalho e permitir que não haja tantos vermelhos neste trabalho que depois o Miguel vai fazendo. O que é que nós no município em que é que estamos a trabalhar neste momento? Assim, um trabalho muito de pormenor e de organização da casa. É verdade, a área metropolitana do Porto é grande, o município do Porto é grande. E conseguirmos ter um município do Porto a falar a uma só língua no que diz respeito aos dados é isso próprio um desafio. E quando nós pensamos no município do Porto, pensamos nas empresas municipais também, no universo do município, enquanto grupo municipal, e aí também tentarmos conseguir que todos falemos a mesma língua é assim um grande desafio. Como é que o estamos a construir neste momento? Trago aqui uma apresentação que bebe muito do trabalho que vem sendo desenvolvido já há muitos anos. Este plano de valorização de dados vem de 2017. A doutora Luísa Roseira esteve a desenvolvê-lo nos últimos anos, e por isso aqui a apresentar, esta é a visão que temos no plano. Daqui fica já muito salientado tudo aquilo que pretendemos. Diria que há mais valores para além destes. Há o valor das parcerias, há o valor daquilo que pretendemos que seja uma cidade cada vez mais aberta e cada vez mais participada no que diz respeito aos dados, mas essencialmente
temos o grande foco na organização. E é uma organização que vem a 2 níveis e em 2 eixos. Por um lado, e este é assim um desafio que, portal de dados abertos, já todos mais ou menos conhecemos o que é que significa, falo dele de forma menos detalhada. Vou focar-me aqui no que é o Index, que é assim um grande desafio. O Index pretende ser a radiografia de tudo aquilo que nós produzimos. Perguntava há bocadinho o que é que nós estamos a produzir. Se eu produzir dados que só eu é que sei que tenho, ou que só a minha unidade orgânica sabe que tem, ou só o meu município sabe que tem, aí o valor é muito residual, é um valor fechado naquilo que é a minha organização. Por isso, o primeiro passo é saber que ele existe. Se não estiver no catálogo, se não estiver neste índice, não está no mundo, não é valor. E este é o nosso grande primeiro desafio. Fizemos um primeiro levantamento dos conjuntos de dados que existem no município. Querem fazer uma... Quantos são? Querem dizer assim? Quantos imaginam? 1.500. Sim. Todo o tipo de formatos que podem imaginar, todo o tipo de formas de organização, de apresentação. Temos mesmo de tudo. 1.500 conjuntos de dados. Imagino que ainda possam existir mais. E passa agora este trabalho por conseguir catalogá-los, conseguir encontrar uma padronização comum. Este é mesmo um catálogo, não é um repositório. É só saber, eles existem, estão ali. Se eu precisar de aceder a eles, sei onde é que vou aceder. Portanto, o conceito é mesmo este. É conseguir ter acesso a toda a informação de dados, todo o tipo de fontes, conseguir que eles estejam integrados, que vão sendo catalogados à medida que são produzidos. Pronto, ali o desenvolvimento está a ser feito em CKAN com o motor ETL e agora também a fazermos um módulo de gestão de metadados. A intenção é que este catálogo seja produzido pelas próprias unidades orgânicas, que sejam elas... quando falo de unidades orgânicas, falo também da intenção de trazer para aqui as empresas municipais, com este grande objetivo. No fundo, é promover uma cultura transversal de produção e utilização dos dados, imprescindível para que as decisões possam ser baseadas em dados. Se nós não soubermos que dados temos, se não tivermos esta cultura de produção de dados, não conseguimos tomar decisões que não sejam só percepções, não é? Portanto, para fazermos analítica preditiva e prescritiva, primeiro precisamos de ter os dados connosco e de os ter organizados. Com estes grandes objetivos, não é? Conseguir ter uma estrutura harmonizada e pelo menos nós temos ir a uma fábrica, nós às vezes pensamos em exemplos como a maneira como a Bosch tem organizado os seus dados, mas é a Bosch que tem uma forma, um modelo de negócio muito próprio, não é? Se nós pensarmos nos nossos modelos de negócio, temos uma amplitude enorme, desde a educação ao ambiente, à área social, ao urbanismo, à mobilidade e, portanto, juntar todos estes verticais numa forma comum de linguagem é, sim, o grande desafio. Pronto, conseguirmos fazer isso e conseguir de uma forma geral e abrangente, responsabilizando cada uma das unidades orgânicas, conseguindo ser transparentes, identificando também o que isto tem de vulnerabilidades. São, assim, vários objetivos que procuramos quando tivermos este catálogo. Ele já está em produção, está com acesso interno. Quando conseguirmos que ele esteja completo, vamos conseguir atingir estes objetivos. Ele contribui também para o portal de dados abertos. Depois de catalogados todos os dados, conseguimos ir percebendo, então, este conjunto de dados faz sentido disponibilizar para dados abertos ou não. E aí entra este nosso portal, com todos os valores que já fomos falando, tanto a Ana como o João foram falando destes valores que trazemos que os dados abertos nos podem dar, desde a transparência, a eficiência, a termos decisões mais informadas e, sem dúvida, também a neutralidade carbónica só é possível se nós conseguirmos ir tendo estes dados da cidade disponibilizados. Portanto, quando tivermos tudo isto a funcionar, conseguiremos que todas estas diferentes complexidades que uma cidade conhece, todas elas consigam contribuir para decisões mais informadas e decisões que contribuam para a neutralidade carbónica. Desafios, assim, grandes desafios que vamos enfrentando com este trabalho. São vários. Acho que o que o João falou de uma perspectiva de fora da cidade, nós vamos encontrando mesmo dentro das instituições. Diria que, assim, o primeiro grande desafio é cultural. É nós percebermos que, quando tivermos que responder o que é que faz a administração pública,
A administração pública faz licenciamentos, faz estas coisas mais tradicionais, não é? Tem serviços que até são serviços de inovação e tem um serviço que é novo, tem um produto que é novo, que é o produto dados. Todos nós produzimos dados. Nós assumirmos que os dados são o novo produto e o novo serviço de uma autarquia, da administração pública, é de facto assim cultural. E é assumirmos dos dois lados, é assumirmos nós que o estamos a produzir e é assumir os cidadãos que estão a precisar deles. Peçam-nos os dados. É mesmo, o desafio é este. Eu acho que para nós conseguirmos perceber que temos que os produzir, ajuda-nos muito a perceber a necessidade que a cidade tem deles. E por isso pedir este produto, exigi-lo de forma transversal, exigi-lo com excelência, isto é, conseguirmos garantir que os dados sejam de qualidade, que sejam atualizados, que sejam dinâmicos, que não vivamos bem com o erro de existir um correio que afinal não está ali, que está noutro sítio. Culturalmente nós percebermos que há um novo produto a ser produzido pelas cidades, que é o produto dados, é assim mesmo um grande desafio. Depois é organizacional também, é da produção e catalogação harmonizada, interoperável e com base em standards comuns. Este é um desafio grande, porque quando estamos a produzir dados, parece que estamos na verdade a entrar na área de negócio de cada um, não é? Se nós formos dizer agora a fiscalização vai organizar os dados de uma determinada maneira, o urbanismo vai organizar os dados de uma determinada maneira, parece que estamos a entrar na área de negócio de cada uma destas entidades. E estamos, de facto, mas estamos por um bem maior, que é o bem de conseguirmos falar todos esta linguagem comum. E por isso percebermos que precisamos de fazer esta produção harmonizada é sem dúvida essencial. E é essencial para isto, para percebermos que os dados são, de facto, acho que não é demais dizer que são património comum da humanidade, é mesmo isto, é para nós conseguirmos construir cidades do futuro, cidades que são inteligentes, porque são eficientes, porque são sustentáveis, temos mesmo que ter esta percepção de que não podemos guardar os dados para nós e por isso temos que perceber que o que estamos a produzir hoje é valor, não são só dados. É isto, obrigada. Eu se calhar convidava, temos aqui bastante gente, mas convidava primeiro todos aqui a sentar, não sei se há uma ordem, posso sentar aqui e abrir aqui um bocadinho à conversa. Tenho receio de... Assim aqui. Eu tentei fazer um pequeno apanhado, eu próprio, a tentar ver aqui essas apresentações. Acho que tivemos muita sorte em ter aqui visões bastante diferentes, mas que de certa forma houve aqui um tópico que eu vi que apareceu em todas as conversas, que é a questão da interoperabilidade da partilha. Portanto, todos vocês tocaram na questão do facto da dificuldade não só de trocar e partilhar dados dentro do projeto Sindicatos entre as cidades, penso eu, aqui na questão de como é que nós podemos ter os mesmos standards e Miguel, no caso, conseguir obter dados para conseguir fazer os seus projetos. E eu colocava já uma questão, se calhar, começava pela Ana, que foi a primeira a falar, que foi dentro do projeto City Catalyst que tivemos e na questão das cidades, qual foi a maior dificuldade na criação destes mecanismos de interoperabilidade? É a questão de estarmos ainda tecnologicamente, é uma questão cultural, é uma questão burocrática? Qual é o maior desafio que nós temos neste momento para conseguirmos ser interoperáveis entre cidades? Ok, bem, estou aqui a pensar um bocadinho, mas o projeto em si verteu-se sobre interoperar 4 plataformas urbanas, ao fim e ao cabo foi isto. Estas plataformas, elas não têm, ou pelo menos não tinham, e não têm, não é? Elas foram construídas ad hoc, isto quer dizer o seguinte, sem qualquer ligação a um standard, e portanto a comunicação entre elas foi preciso criar mecanismos durante o projeto, com base nos dados disponíveis para potenciar essa interoperabilidade. Isso a nível tecnológico. Certo. E portanto estamos a falar de quantidade e não complexidade. Okay? Depois temos a complexidade de interoperar alguns tipos de dados. Quando falamos, por exemplo, de dados de energia, estamos a falar que o detentor desses dados, como nós sabemos, não está nos municípios. Não é?
estão em entidades diferenciadas do município e, portanto, o acesso a esses dados não é uma situação simples, nem fácil, porque os dados têm valor económico, que é algo que, e ao ter um valor económico, eles não são disponibilizados a custo zero, como nós sabemos, não é? E, portanto, a potenciação de modelos de negócio para disponibilização de dados que interoperem com outros dados, nomeadamente entre municípios, é algo que ainda vai ter que ser trabalhado, não é? Estamos a falar de modelo de negócios conjuntos para tipologias de dados. Este foi outro desafio. Nós tivemos, como sabes, no fim dos 3 anos ainda poucos dados de algumas tipologias, de alguns domínios. Ou, em alguns é mais simples, em outros foi mais complexo. Nós não chegamos a ter um piloto multi-cidades. O piloto multi-cidades não foi possível porque os dados não foram... Aí está o modelo de negócio de... Se ainda estamos na fase de organizar dados por município, estruturar dados por município, quando ainda queremos ir mais longe, que é disponibilizar os municípios e trocarem entre eles, ainda não estamos lá. Está bem? Portanto, não foi possível. Foi um desafio. A nível tecnológico é possível. Cada um manter, é aquilo que eu disse, e eu acho que era muito importante nesta... A nível tecnológico é possível manter os dados nos seus locais e interoperar apenas os dados agregados. Para potenciar modelos de negócio, os open datas, está bem? Mas não chegamos lá no Seed Catalyst. Pronto, eu percebi que era um bocadinho, linka muito à conversa que estava a ter a Ana, que é, nós estamos nesta fase ainda de começar a catalogar e de perceber o que é que temos, não é? Portanto, tecnologicamente é possível, mas claro, o nosso maior desafio neste momento é organizacional, é a interoperabilidade entre próprias entidades. Pronto. E eu aqui para lançar um bocadinho o desafio ao Miguel na questão desta ainda de interoperabilidade, que é se tendo acesso a este espólio todo de dados, não é? Se seria... bastaria ter o acesso, era mesmo ideal ter uma espécie de um catálogo ou uma zona onde tivessem todos os dados ou os acessos que gostavas de ter para o teu projeto acessível? Bastaria apenas existirem os dados? Quais seriam os passos seguintes que precisavas? Certo, tenho a certeza de que há imensos dados abertos que eu não conheço e que muita gente na sociedade civil não conhece. E, portanto, eu acho que esse catálogo é importante. Diria fundamental, porque por mais inteligentes que sejam as pessoas que trabalham na Porto Digital, como nós dois neste momento, ou na Câmara do Porto, certamente não somos tão criativos e tão variados no que fazemos como a sociedade civil no geral, as academias das várias universidades, incluindo universidades estrangeiras, poderem estudar o que se passa no Porto e comparar com o que se passa noutras cidades, o que plataformas colaborativas ou de alcance mundial permitem. Portanto, eu acho que esse catálogo é importante. Da minha experiência, o acesso também é uma barreira neste momento. Falei do caso da Carris, por exemplo, onde uma das coisas que eu queria muito fazer era uma coisa muito simples de recolher de X em X tempo. Eu sei que a aplicação da Carris é atualizada a cada 30 segundos. Encontrei até código aberto de outras pessoas que vai lá buscar informação, mas infelizmente, embora haja uma lei que indica que é obrigatório os dados serem abertos, a não ser que haja razões em contrário, por outro lado, há uma lei que proíbe reverse engineering, portanto, engenharia inversa. Embora o pessoal da academia esteja isento, mas eu estava sem trabalhar, sem fazer parte, e portanto fiquei ali a pensar se me queria arriscar, sabendo até que a Carris já em certas situações, possivelmente com boas razões de carga no sistema, ou não sei, mas vedou o acesso por parte de pessoas não autorizadas a esses dados. Não fiquei assim muito interessado em criar ali uma guerra. E portanto o acesso, isto tudo para dar um exemplo concreto, real, de que o acesso, por exemplo, à posição em tempo real dos autocarros da Carris neste momento, tanto quanto eu sei, uma pessoa da sociedade civil não tem esse acesso.
Mas aí dirias que é uma questão mais de cultura, ou seja, a própria Carris ou a entidade, neste caso, não tem o seu serviço próprio para partilhar os dados de uma forma aberta. Ou seja, é uma questão de cultura. Não sei se é cultura, acredito, quer dizer, se bem me lembro, a justificação dada. Eu estou a dizer isto porque eu conheço a pessoa a quem o acesso foi vedado. Portanto, conheço um bocadinho da história, mas conheço o lado dele, não conheço o lado da Carris. Claro. E acredito que possa ser, de facto, por uma carga no sistema. Mas lá está, pensando, como falou a Ana, de que os dados são um serviço disponibilizado pelas instituições públicas, gostava de ver talvez maior exigência, até de mim próprio também, e da sociedade civil, em dizer, bom, então, se o sistema não aguenta essa carga, então vamos tentar corrigir isso, porque era importante a sociedade civil ter acesso a esses dados. Portanto, a resposta à tua pergunta original é ambas, não é? Quero aceder a dados que eu não conheço e que a sociedade civil não conhece via esse catálogo, quero por vezes o acesso ser uma barreira o acesso ser uma barreira não tem que ser ativamente respostas negativas que eu nem sei se Carris me daria. Por exemplo, eu não lhes perguntei se podia ter acesso a esses dados, mas também, digamos, os obstáculos que existem, se for preciso, sei lá, fazer um requerimento, se for preciso esperar muito tempo, se pensarmos naquelas 105 hipotéticas fontes de dados de que eu falei. Imagina um membro da sociedade civil ou um estudante de doutoramento, por exemplo, eu sei que tu fizeste um doutoramento, aliás, imagina o que é no meio do teu doutoramento, tu para fazeres para publicares o teu artigo tens que fazer 105 pedidos a 105 entidades. Praticamente a pedir acesso certo. É uma barreira, não é? Se calhar alguns vão fazê-lo, mas é uma barreira. Eu penso que isso toca muito também num tópico, depois passava aqui a bola à Ana, da parte tal que é a questão dos dados serem inferno, não é? Aquela questão de findable, accessible, interoperable, e o R falha-me agora, mas... Reutilizáveis. Exatamente, que é um dos propósitos que estamos aqui no Porto a valorizar. Então, se calhar, tentar agora passar à pergunta à Ana, que é, tendo destes problemas, portanto, aqui temos a interoperabilidade de cidades para cidades e mesmo dentro de próprias instituições de cidades, e aqui temos da comunidade com a cidade. O que é que pode a cidade fazer, não é, para mitigar um bocado estes problemas aqui? Ou o que é que podemos aqui contar com o Index e o portal de dados abertos para colmatar estas questões? Sim, eu acho que esta estratégia que o Porto está a seguir, não sendo a estratégia mais rápida, que não é? Estava a ouvir o exemplo do City Catalyst, estava a ouvir o exemplo do João. Mais rápido, do Miguel, peço desculpa. Mais rápido seria pegarmos naqueles dados que são os mais utilizados e ia usar o termo despejar, que não é o correto, mas ir disponibilizando, libertando, sem uma grande organização. Este trabalho é um trabalho estrutural de arquitetura que pretende ser muito sólido, não é? No fundo já dei este exemplo 2 ou 3 vezes. Eu acho que como em tempos os romanos um dia se sentaram todos juntos, não sei isto ao Daniel, os romanos um dia sentaram-se e disseram, bem, isto de nós andarmos a construir todos estradas diferentes, uns constroem umas estradas de 2 metros, outros constroem estradas de 3 metros, numas o carro passa, na outra o carro não passa, certo. Isto não faz sentido e portanto hoje somos nós os romanos com os dados, não é? E no fundo vamos nós sentar-nos, vamos percebermos como é que as nossas estradas comunicam, as nossas estradas onde podem passar todos os diferentes tipos de dados, quer dentro do município, quer na área metropolitana, e estamos a falar disso também a nível europeu, não é? E, portanto, ir construindo o que eu acho que a cidade pode fazer de forma séria é isto, é construir dentro de casa uma arquitetura que seja de base padronizada e comum, por um lado, e desafiar a cidade também. Eu acho que aqui não é um trabalho que se possa fazer agora, vamos fechar-nos dentro de casa e vamos só organizar a arquitetura interna. Tem que ser simultaneamente com isto exatamente o oposto, que é trazer a cidade toda, trazer a cidade para participar, precisamente por isto que o Miguel dizia. Nós só vamos conseguir compreender verdadeiramente qual é o valor do que estamos a produzir quando a cidade nos for pedindo, não é? Esta experiência que tive no gabinete do município, eu só conseguia perceber o que é que verdadeiramente os municípios querem a ouvi-los, não é? Claro. E assim os nossos serviços também vão correspondendo cada vez mais. Portanto, uma cidade que, por um lado, está muito preocupada com a estruturação
com tudo que isto significa de estar a trabalhar os dados ao detalhe e de estar a fazer este trabalho de padronização muito pormenorizado, como sabes, por um lado, mas simultaneamente também a querer muito ouvir as pessoas e a trazê-las para a participação. Estas duas juntas acho que podem trazer um caminho para algo que é bem complexo, não é? Sim. Pronto. Eu penso que aqui a questão da interoperabilidade vai ser sempre uma grande problemática e da partilha de dados. Além de que há outro desafio, desculpa, peço desculpa, claro, força. porque estava a ouvir a Ana e acho que também é importante trazermos para aqui sem ingenuidades, não é? Para além de todo o outro caminho, que é o caminho dos data spaces, que se vem falando. Da questão de trazer o privado também para este Trazer o privado e trazer o valor, não é? Claro. Já vi em algumas instituições europeias discutir-se vamos ou não vamos criar um serviço taxado, não é? Certo, sim, sim. E isto é outro caminho, outra reflexão que pode trazer ainda mais complexidade, não é? Certo. Que as questões todas também, todas as ações que nós temos da cidade não são só, existem datasetes que são partilhados por entidades privadas, por este caso, por exemplo, para a entidade carbónica seria muito interessante os ter. Sem dúvida. E não é uma conversa fácil ter ainda com estas entidades, de maneira nenhuma. Apenas nestes projetos, se calhar, conseguimos ter alguns parceiros, mas não é uma abertura nem tanto da comunidade, nem tanto destes parceiros com a cidade. Portanto, se calhar, acho que o sumário aqui diria que é comunicação e um bocadinho a partilha do que temos. E se calhar, antes de abrir hostilidades para vocês, porque tinha aqui mais uma questão que eu falei ao início e toca-me sempre muito, não é só a questão também da confiança. Não é? Nós estamos aqui todos a falar de obter dados e de partilhar dados e gostava de perguntar um bocadinho o que é que vocês acham que é necessário para os dados que nós partilhamos, temos confiança neles, o que é que podemos validar porque uma coisa é disponibilizar dados, como estava a dizer a Ana, não é? E depois a outra coisa é disponibilizar dados que nós sabemos que vão ter alguma utilidade, algum conceito, não é? Como o Miguel estava a dizer, daquela farmácia não está ali, ou seja, o quão importante é isto, no caso do Miguel, na utilização dos dados, e talvez mais no vosso caso, o que é que nós podemos fazer para mitigar estes problemas que existem com os dados reais, que têm falhas, para dar mais confiança às decisões que tomamos. Se calhar, deixava-te aqui falar primeiro um bocado, Miguel. Ok. Eu gosto de dizer que há dois loops ou dois ciclos em ciência de dados. Um deles, que é o que os cientistas de dados chamam o loop de ciência de dados, que já mostra que se calhar não prestam muita atenção ao outro. E eu durante muito tempo disse isso também, que é um sistema de ciência de dados, um sistema preditivo, no caso, faz uma previsão, portanto faz, por exemplo, uma previsão de como é que vai estar o trânsito amanhã. Amanhã nós temos sensores do trânsito e, portanto, tínhamos uma previsão feita no dia anterior, temos o valor que medimos e vemos, bem, isto esteve perto, esteve longe e conforme isso podemos ir afinando o sistema. Isso é o que normalmente se chama o ciclo ou o loop de ciência de dados. Há outro que eu acho que é também muito importante, que é um ciclo qualquer que garanta que os dados correspondem à realidade. Os dados medidos, neste caso os dados medidos de um sensor de trânsito, correspondem à realidade do trânsito. E portanto eu acho que não estou a ver nenhuma forma de nós evitarmos algum trabalho não computacional e portanto no qual as pessoas que aqui estão, pelo menos eu confesso desde já não ter uma grande resposta sobre como é que se organiza esse trabalho que será necessariamente humano, de ocasionalmente haver pessoas que estão mesmo a contar o trânsito ao lado de um contador de trânsito. A validar. E depois nós vemos, ok, o contador disse que passaram aqui 150 veículos nesta hora e esta pessoa contou 153. Pronto, está próximo, podemos ter um grau de confiança elevado. Se o detector diz 150 e a pessoa contou 300, então nós não podemos confiar nestes dados. Ou temos que ver o que é que se passa. Portanto, eu acho que isso é fundamental, este loop de fiscalização, digamos assim. Tocando um bocadinho na questão das plataformas abertas, como o OpenStreetMap, eu acho que é uma faca de dois legumes, como já se ouviu dizer, que é, por um lado, eu quis trazer aqui um exemplo onde havia uma informação errada para mostrar que, tal como a Wikipédia não está 100% certa, uma plataforma semelhante, mas para mapas, também não vai estar 100% certa. E portanto sou sensível à questão de uma plataforma como aquelas não substitui uma fonte de dados, digamos, mais institucional, como o portal de dados abertos do Porto, ou de Lisboa, ou de outros municípios, ou até um nacional. Por outro lado, eu acredito que a sociedade civil é mais ágil a corrigir coisas que não estão certas do que os serviços das instituições e portanto eu acredito que se a comunicação puder ser até para os dois lados, ou seja,
Idealmente aqui um sistema qualquer, por exemplo, da cidade do Porto, que detecte, olha, este centro de saúde do OpenStreetMap foi apagado. Ou esta farmácia foi apagada. É mais fácil a farmácia porque é, se calhar, um negócio privado. Não estará tão facilmente nos sistemas da Câmara. Esta farmácia foi apagada. Será que pode ter sido erradamente apagada, mas também pode ser real? Que aquela farmácia deixou de Mas aí existir. estás a falar na plataforma aberta, certo? Certo. Certo. Mas estás a perceber uma... Relacionando com a confiança, que foi o que tu me perguntaste, eu acredito que há valor para um portal de dados abertos, por exemplo, do Porto, ou para um portal de dados abertos a nível nacional, de estar atento ao que acontece nestas plataformas, digamos, colaborativas da sociedade civil e ir buscar aí também informação sobre que atualizações estão a ser feitas nessa plataforma, para, por exemplo, guiar uma equipa qualquer que vá ao terreno ver se estas alterações são reais ou não. E isso permite-nos permite-nos capitalizar trabalho que já é feito pela sociedade civil, sem gastar recursos das instituições, e puxar essa informação para um local mais institucional, onde nós queremos a informação, se calhar com qualidade um bocadinho mais elevada do que estes portais comunitários. Eu acho que chegamos a uma sessão bastante interessante e complexa. Se calhar deixava aqui um bocadinho a Ana primeiro, Ana Leite, dar a resposta. Okay. Não sei se concorda com o Miguel, se não... Eu concordo com tudo o que o Miguel disse. Não sendo eu da área informática, estou com muita vontade de dizer que acredito nos seres humanos. E isto para dizer o quê? Acho que quando nós perdermos, quando nós dedicarmos o nosso tempo não a fazer relatórios, não a procurar os dados, mas a analisá-los, não é? Este tempo todo que hoje nós gastamos à procura dos dados, à procura das fontes, a fazer relatórios, quando nós seres humanos, tivermos esse tempo para podermos analisar os dados, para podermos analisar os relatórios e a partir daí tomar decisões, acho que nunca vamos votar em máquinas, vamos sempre votar em pessoas, não é? E isto para dizer o quê? Não acredito nunca, e acredito, como acabei de dizer, no total valor que os dados têm, não acredito na ditadura dos dados. Portanto, no fim do dia, vamos olhar para o dashboard e se aquilo vai ser o ser humano, acho mesmo isso, é viver, nunca olharmos, se nós algum dia olharmos, porque é até perigoso e fica mesmo a ditadura do algoritmo, não é? Uhum. Se nós olharmos para o dashboard e pensarmos, pronto, aquela é a verdade e vamos tomar uma decisão com base naquilo, então deixamos de ser humanidade, não é? Acho que é mesmo importante, quando pensamos na confiança dos dados, fazer todo o trabalho que temos que fazer, auditorias contínuas, garantir a qualidade dos dados de base, garantir que há alguém que está responsabilizado por atualizá-los, isso tudo, e sem prejuízo disso, percebermos que a máquina pode errar, que o algoritmo pode errar, e por isso continuarmos a ter preditiva, prescritiva e perceptiva. Sim. Ok. Não sei se a Ana quer dar aqui um... Vamos lá, eu vou tentar separar a qualidade da confiança. Está aqui no meio. Qualidade com confiança, está bem importante. A garantia da qualidade dela é um dos tópicos daquilo que quem faz ciência de dados, portanto, é uma das fases. A qualidade hoje ela é garantida através da normalização dos dados e, portanto, temos hoje... Nós todos confiamos na informação que o SAFTA manda para o Portal das Finanças, nós confiamos na prescrição eletrónica que recebemos no telemóvel. Porquê? Porque ela está normalizada. Não é? Portanto, a informação normalizada, hoje temos referenciais como o FHIR e a HL7 na área da saúde, que nos potenciam a ter desde a patologia, o diagnóstico e o tratamento normalizado. E isso tem trazido vantagens fantásticas para aquilo que é o cidadão hoje, que já é perceptível quando entramos em instituições como o IPO. Não é? Portanto, é normalizado tudo aquilo que é o diagnóstico e o tratamento de um utente. Está-se a fazer evoluções, e agora vamos dar aqui o salto, que é... quando falamos em dados que não estão normalizados ou que não estão protocolados via sensores. Portanto, a sensorização que hoje temos e, portanto, que são dispositivos que estão protocolados pela Comissão Europeia e que estão normalizados via protocolos de comunicação muito bem pré-estabelecidos e pelo qual todos eles se regem, pelo qual os dados são transmitidos. E, portanto, há uma confiança
Certo. E nessas são calibrados normas. com sensores, Portanto, não é? portanto, a qualidade dos dados é garantida através dessa normalização. Quando falamos em dados mais subjetivos, é que entramos aqui numa nuvem, não é? Portanto, quando nós falamos, por exemplo, na área da saúde, porque é uma área que conheço com alguma segurança, dados comportamentais, dados cognitivos, não é? Porque tem vindo-se a falar muito ao nível da saúde mental. Os referenciais como o FHIR ou como a HL7 ainda estão a evoluir nesse sentido. Temos ainda muita subjetividade ao nível da equipa médica naquilo que é, e fala-se muito sobre isso, que é o nosso registro clínico, não é? Portanto, nós sabemos, por exemplo, que um cardiologista descreve a patologia de uma forma mais resumida. Sabemos, por exemplo, que a ortopedia há uma descrição mais descritiva. Portanto, é um mundo que, como não está normalizado, não é? São descrições que ainda têm a sua ambiguidade, tiram a sua confiança, não é? Portanto, a qualidade não é assegurada e, portanto, o cidadão não confia tanto nessa informação. É importante falar que a qualidade dos dados é extremamente importante quando aqui tanto o Miguel como a Ana falam nos modelos preditivos, prescritivos, e agora fala-se muito na utilização de algoritmos generativos, não é? Que é a partir de dados de entrada geram dados, não é? E, portanto, tecnologias como o ChatGPT, que se fala tanto, nós todos já esbarramos, a informação que é lá devolvida e que aquilo não está bem, Certo. não é? Sim, Porquê? sim. Porque ela gera a partir de uma entrada. Agora, os modelos preditivos, tipicamente, eles são criados a partir de dados, primeiro, de grandes quantidades de dados, teoricamente, dependendo da fonte de dados, criam confiança na informação que está a ser processada, não é? Portanto, para mim, confiança, e para nós, da área da ciência de dados, é claramente evidência que são dados normalizados e que estão a ser publicitados por entidades idóneas, não é? Portanto, há aqui Uma curadoria, não é? uma quantidade de informação que é preciso garantir. E, portanto, os modelos preditivos e os modelos preditivos são testados, são validados com taxas de eficiências que é possível hoje dotar, ainda mostrei há um bocadinho, e foi esse o objetivo, mostrar o observado e o previsto, se percebermos, é quase idêntico e, portanto, já temos altos valores de segurança daquilo que está a ser previsto com base em dados históricos. E, portanto, temos confiança, temos qualidade. Temos confiança, porquê? Porque temos qualidade nos dados, não é? Ok. Eu agora não sei se queria abrir um bocadinho aqui ao público, se querem entrar um bocadinho na discussão. Se alguém tem alguma questão que queira colocar. Eu tenho várias, mas vou dar aqui um bocadinho de oportunidade a quem quiser colocar aqui alguma questão a qualquer um dos nossos oradores. Explicámos tudo bem. Já está Muito tudo bem. ótimo, está Está tudo espetacular. clarificado. Ninguém tem dúvidas. Das pessoas. Boa tarde. Eu não sei se me estão a ouvir. Sim? Sim. Sim. Vai ficar gravado e Ok. disponível online, sim. Perfeito. E se depois podem partilhar os slides e os contactos, porque há aqui uma série de pontos que valeria a pena depois aprofundar, mas eu não sei se são do Pode interesse. aprofundar agora se há alguma coisa que... Uma questão que eu gostava de colocar ao Miguel é naquele mapa de aranha que nos mostrou, das coisas que faltam. Eu reparei, por exemplo, que os bancos para aquela subsecção estatística, que entretanto não sei se utilizou as subsecções estatísticas de 2011 ou as novas 2021. Para a questão dos bancos, por exemplo, e considerando que a atividade da banca é cada vez mais virtual, se valerá a pena continuar a manter o banco como um daqueles serviços que tem que estar a 15 minutos da nossa casa, se não poderemos deixar de considerar esse serviço. Depois, há outras questões, e já agora pego nisto para fazer uma ponte para aquela ideia central dos valores. Que valor é que eu criei hoje, além dos dados que eu criei hoje, que valor é que eu criei hoje? A utilização que o Miguel mencionou dos dados, para que nós, enquanto cidadãos, possamos ajudar os nossos representantes a colocar mais infraestruturas. Haver uma linguagem comum, não é? Uma linguagem comum entre o cidadão e os representantes.
Exato, e um argumento, digamos, factual, um argumento pode depois ser utilizado, obviamente, por outras entidades e de outras formas, como, por exemplo, sei lá, agências imobiliárias para justificarem porque é que o preço das casas em determinado sítio é mais alto ou mais baixo, ou outro tipo de especulações, ou outras questões de género. E o que eu temo é precisamente que o valor dos dados que nós, cidadãos, de um ponto de vista de cidadania, como o Miguel estava a utilizar, ou que nós, municípios, do ponto de vista de serviço à comunidade, ao cidadão, às populações, que nós, municípios, podemos querer fazer, possam vir a ser aproveitados por entidades que nem sempre terão as melhores intenções, entidades privadas que podem ter intenções legítimas, mas nem sempre as melhores, porque uma parte da minha experiência nesta questão da interoperabilidade de dados é precisamente a existência de verticais que, por desenho e por decisão, e eu também confio nas pessoas, mas não só nos seus traços positivos, mas também nos negativos. Portanto, a experiência de que alguns verticais, alguns conjuntos de dados são claramente mantidos fechados e mantidos privados e vendidos, porque obviamente há interesses económicos por trás dos dados. Para terminar... São 3 perguntas, não é? Para terminar, faço a pergunta da pior maneira possível, que é, sou só eu que tenho a sensação que os municípios estão reféns de alguns operadores económicos no que respeita aos dados que deviam ser de todos nós? Obrigado. Okay. Se calhar vamos à mais fácil, Miguel. Bem, adorei a última pergunta. Eu tenho aqui se calhar, vantagem e inconveniente de estar há muito pouco tempo neste trabalho de, digamos, de serviço público aqui na Porto Digital. Antes disso foi sempre carreira em empresas privadas, embora tenha também estado na academia, fiz também um doutoramento e, portanto, tenho alguma experiência no lado da academia. Eu, sem rodeios, acho que tenho que responder que sim. Acho que sim. Dados, por exemplo, os dados de telecomunicações que são valiosíssimos para compreender padrões de mobilidade, é um bom exemplo. Só para dar um contexto. Não estás a responder à mais fácil, estás a responder à última pergunta que foi. Responder à última Eu pensava que ia responder à questão dos bancos digitais, mas... Os bancos, enfim, sei que são aqueles... Respondo a esta num instante. É isso, são aqueles fatores ou outros, é menos importante. Aquilo era um exemplo do que se pode fazer. Aliás, a imagem tinha lá umas cruzinhas ao lado de cada fator, dá para deselecionar e configurar quais é que são mostrados. Não falei disso, mas se quiser visitar o site, isso está lá. Posso responder à última na mesma? Agora eu penso, não sei muito bem como resolver, e portanto a resposta inequivocamente sim. Não sei se usaria a palavra refém, mas sem dúvida que há aqui uma assimetria no sentido de que há uma pressão sobre as instituições públicas de divulgarem os seus dados e não só de os cederem gratuitamente, mas há também um custo na equipa que está a trabalhar no Portal de Dados Abertos do Porto, na Porto Digital também, nas entidades que eu falei de Lisboa também e dos outros municípios certamente. Portanto, há aqui um custo no erário público das pessoas que estão a trabalhar para disponibilizar estes dados. E depois parece que há aqui uma assimetria em que, ok, as empresas privadas podem usar porque eles são abertos, mas depois não têm que disponibilizar de volta. Aqui se calhar uma pessoa talvez na área legal fosse melhor para responder, mas a minha melhor aposta seria talvez um modelo de concessão onde certas áreas, onde nós sabemos, por exemplo, sei lá, os operadores de trotinetes ou de mobilidade partilhada, operadores de transportes, telecomunicações, possivelmente, onde as concessões para estas entidades tenham uma obrigação em que estes dados têm que ser partilhados e disponibilizados gratuitamente ou de forma aberta, ou pelo menos com as instituições públicas mesmo. Possa haver, digamos, preocupações com a confidencialidade ou com o RGPD. No caso das telecomunicações, essa preocupação é legítima, mas que pelo menos as instituições públicas possam ter acesso a esses dados. Okay. Ana Lima, quer dar aqui... Quer contribuir? Não sei. Esta é sempre uma questão complicada. Pedro, não é? É uma questão sempre muito complicada, não é? Nós sabemos que a nível da Comissão Europeia já existe a obrigatoriedade da disponibilização por cada país membro de um conjunto de dados, não é? Não consegue albergar todos os verticais que, nomeadamente, uma cidade necessita,
não é? Para ter ou consubstanciar realmente valor, não é? Portanto, o valor, quando se fala em cidade, é ter acesso claramente e o cruzamento de dados dos 20 verticais que foi apresentado pela Ana na parte final da apresentação. Portanto, sei que, por exemplo, ao nível das infraestruturas é obrigatório, é por isso que os horários estão disponíveis. Acreditamos quem faz ideia neste contexto, que a evolução vai nesse sentido. Portanto, vai vir obrigatoriedades diretas da Comissão Europeia para os países membros disponibilizarem dados, nomeadamente de comunicações, de energia, para a criação de novos serviços, não é? Porque vão surgir novos serviços. A condução autónoma vai obrigar a novos serviços. Há aqui uma quantidade de novas realidades que vão aparecer e, portanto, nós achamos que a obrigatoriedade vindo da Comissão Europeia, as coisas vão ser disponibilizadas. Até lá, estamos todos reféns, enquanto cidadãos, não é só ao nível das comunicações, é a nível de dados de educação, é dados de saúde, não temos acesso de forma direta, não é? Portanto, ou temos a inclusão em pilotos deste género, ou então é muito complicado. Deixava agora a Ana. Só mesmo complementar para não repetir, e respondendo a esta questão das concessões, nós temos já temos esses instrumentos, não é? Portanto, quando celebramos contratos de concessão, já podemos celebrar com essa possibilidade da partilha dos dados, sem dúvida. Respondendo à questão da transparência, eu não diabolizaria assim a vida da economia privada de uma cidade. Se os dados forem usados para isso e para poderem ser de promoção da economia, que sejam, é por isso que eles são, não é? O princípio da transparência da administração é precisamente para isso. A regulação daquilo que é ilegal já existe, provavelmente vai ser preciso fazê-la de forma mais densa no que respeita aos dados. A legislação já evoluiu muito em tudo o que são as ciberfraudes. Provavelmente vai ter que continuar a evoluir mais e mais depressa, porque a tecnologia evolui sempre mais depressa do que a legislação. Mas os dados poderem ser usados pelos agentes económicos, sim, claro. É para isso também, não é? É disso que uma cidade se faz, sem diabolizações. Posso ainda acrescentar mais um ponto? Estava aqui, até, de certa forma, quanto mais dados forem disponibilizados gratuitamente e publicamente, mais isso, de certa forma, nivela o campo de competitividade. É a lei da oferta e da procura, não é? O que pode também ajudar a que o mercado seja mais justo, no sentido de uma empresa pequena, uma startup qualquer, ter acesso aos mesmos dados que uma empresa grande, enquanto que neste momento, se calhar, uma empresa grande tem que os comprar e uma empresa pequena pode não ter a capacidade de o fazer. Portanto, esta transparência e divulgação dos dados também pode nivelar um bocadinho essa competitividade no mercado. Eu também, se calhar, acrescentaria, não é muito comum, mas vou só acrescentar porque não sei quem foi, penso que foi a Ana, um bocado dos data spaces na Europeia. Portanto, há toda uma questão que está a acontecer agora, que ainda vai demorar algum tempo para chegar, mas a ideia de criarmos espaços de partilha de dados, não só do público, mas público e privado, e aí sim há modelos de negócios, não é? Que para entrar tem que partilhar ou preciso pagar, e podemos ter uma abertura, e eu dou aqui a minha nota pessoal, que sim, no passado se calhar tivemos um bocadinho, fecharmos um bocado os olhos, mas agora estamos devagarinho a abrir e haveremos de lá chegar, e também não diabolizaria, mas entendo a queixa, sim, sem dúvida. Não sei se haveria mais alguma questão. Claro. Aqueles 1500 conjuntos de dados não abrangem nada da administração central, não é? Não, só municipal e ainda só da Câmara Municipal. Ainda não estamos nem sequer as empresas ainda. Das empresas. Esses 1500, ok. Sim. Não, porque há muitos dados da administração central com consequências no município. Sim. E outra é naquele seu exemplo do tráfego que para, o que é que acontece? Porque há uma cidade que nós vivemos, que é metropolitana, pelo menos estes 6 concelhos do STCP, fazem parte dessa cidade. E depois há o Porto, quase que é uma subcidade da cidade, não é? Que nós vivemos. A pergunta é como é que, se andamos município a município a fazer as coisas, como é que depois que vai ao encontro disso? Ou seja, como é que eu posso usar essa informação para dizer a Matosinhos que houve um problema no Porto que lhes vai afetar? Ou vice-versa? Eu acho que é uma das dificuldades. A primeira dificuldade, pondo-me agora na posição de, portanto, esquecendo que faço parte da Porto Digital, colocando com o chapéu de membro da sociedade civil ou de membro da Câmara de Cascais que quer saber o que se passa no Porto e que não tem acesso ou algo do género. Um primeiro problema será o acesso.
falámos aqui, não é? Os dados existirem e uma pessoa que não tenha acesso privilegiado ter acesso a eles. Isso eu penso que os portais de dados abertos e penso que, no geral, já a grande maioria dos decisores políticos já têm alguma sensibilidade para isso. Depois podem ou não ter recursos para investir nisso, que é outra coisa diferente, mas pelo menos a sensibilidade penso que neste momento existe. Outra questão é a tal interoperabilidade, no sentido de, por exemplo, não só os dados estarem, por exemplo, no mesmo formato, isto se calhar para uma pessoa que não trabalha em IT pode ser mais complexo de entender, mas, por exemplo, eu mostrei ali uma tabela com colunas que os dados de trânsito podem ter, e um dos problemas que pode existir é, imaginem, os dados do Porto ter latitude, um exemplo muito simples, os dados do Porto ter latitude, longitude e os de Matosinhos terem longitude, latitude, está ao contrário. Então eu tenho aqui um trabalho extra em que tenho que perceber que nos dados de Matosinhos tenho que ali fazer uma troca dos números. Este é um exemplo muito simples, corrige-se facilmente, mas pode haver muitos problemas variadíssimos e, portanto, a disponibilização dos dados não obsta a que os dados tenham formatos diferentes e características diferentes. Pode acontecer, por exemplo, como falou a Ana, por acaso é muito fácil dizer, é sempre a Ana. Não vais enganar-se. Nunca me vou enganar. Nunca pode acontecer, por exemplo, a marca dos detectores que estão a ser usados pelo Porto não ser igual à marca que está a ser usada por outro município e, portanto, as características técnicas dos detectores são diferentes. Um pode ter tendência a sobreestimar o trânsito, o outro a subestimar o trânsito, por exemplo, ou um pode falhar mais vezes que o outro e, portanto, isto são tudo dificuldades que eu acho que só vamos ultrapassá-las quando começarmos a ter, de facto, os dados e cientistas de dados e analistas de dados a olhar para eles e começarmos até a disponibilizá-los à população. Eu acredito que se houver, por exemplo, dados de contagens de trânsito disponibilizados à população, vai haver pessoas que se vão pôr ao lado dos detectores a medi-los e tenho a certeza disso. Porque a comunidade que trabalha, por exemplo, no OpenStreetMap é mesmo muito importante para eles zelar pela qualidade dos dados abertos. Eu acredito que haverá pessoas a fazê-lo. Além de achar que as próprias câmaras devem fazê-lo também. Não sei se isto responde à sua pergunta, mas isto no sentido... Achava só... Força. Ana Lima, complementar, porque a questão toca muito na questão da standardização dos modelos de dados, não é, que temos aqui. Isto há um trabalho a ser feito. Sim. Portanto, a Ana passou num instante a dizer sobre a utilização da plataforma SCAN aqui no Porto. Portanto, são plataformas que permitem agregar dados e de uma forma normalizada. Para o Porto, cada município tem a sua própria estratégia, não é? E, portanto, se hoje ainda estamos no problema de normalizar, garantindo qualidade dos dados dentro do município e apenas com os dados do município, sem ter os dados, nomeadamente da administração central, ainda estamos a alguns passos para interoperar com os municípios vizinhos, não é? Porque eles estão a fazer o mesmo trabalho, se depender até estamos a falar no Porto, segundo o maior município do país, não é? Portanto, os municípios à volta com certeza estarão em níveis de maturidade diferentes. Em níveis de maturidade diferentes e, portanto, o interoperar plataformas, sistemas, vamos chamar de uma forma mais simplista, permitir que haja interoperabilidade de dados de municípios à volta para garantir, por exemplo, informação mais correta, nomeadamente como vamos falar da mobilidade, entradas e saídas, para onde é que vão, de onde é que vêm, ainda temos alguns passos pela frente, porque estão também nesse caminho, e esse caminho é um caminho que demora anos, e aqui foi exemplificado no Porto, não é? O Miguel falou de Lisboa, são municípios que começaram o Porto há 2017 temos plano de valorização de dados. A nível de normalização de dados, há muitos anos, não é? E, portanto, sim. Portanto, isto é um caminho que está a ser feito e estarem todos no patamar de conseguirmos interoperar e gerar conhecimento a partir disso, ainda vai demorar algum tempo. Eu deixava só se a Ana quiser complementar, mas acho que depois temos que fechar. Sim, mas eu não acrescento, acho que está, sim, subscrevo. Pronto, nesse caso agradeço aqui aos nossos convidados por terem vindo e agradeço a todos por terem participado.